Opa, hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2017. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Tango, Max, custo do Bitcoin e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Esse período agora tende a ser mais calmo, né? Até o início do... Agora só CES, né? O início, primeira semana de janeiro. Na verdade não, né? Porque o 1º de janeiro é na segunda-feira. Vai ser na segunda semana de janeiro. Vai ser de 9 a 12. Então a gente tem 2 semanas de calmaria. Bom que dá pra gente arrumar a casa. Notícias. Cocatec. Começar essa segunda-feira falando do Google que vai matar o Project Tango. Lembra do Project Tango? Pois é, mapeamento 3D, que era no final das contas realidade aumentada, ele vai encerrar as atividades, que faz um mega sentido. Porque hoje você tem o AR Core, que vai substituir, traz o Tango para todo mundo. O Project Tango, ele é meio Google Glass, né? Não serve para fazer uma salada de chuchu, mas define o padrão. Não é à toa que a Apple incorporou essa realidade aumentada no seu sistema. Não é à toa que o baita sucesso que tá fazendo os stickers. Se você rolou ali pelo Instagram, se você passou pelas redes sociais na última semana, você viu a quantidade de stickers feitos pelo Pixel, né, com os Porgs, R2D2, com Guerra nas Estrelas. Existe um tempo pra coisa acontecer. Você não pode ir nem antes, nem depois. E o Google, ele não tem muito bem esse timing, né? Ele antecipa talvez demais as coisas, ou talvez não crie a necessidade. O que é bom, eu espero isso do Google. Agora a realidade aumentada tá virando carne de vaca. A quantidade de software que a gente tem. Fizeram agora um esquema onde você pega um filme e troca o rosto do ator, da atriz, por qualquer outro. Obviamente, o primeiro intuito é filme adulto. Pegam uma atriz que queiram colocar no filme, analisam diversas fotos, monta-se um banco com essas fotos e você vai conseguir trocar o rosto com movimentação, com expressão. Aquilo que a gente vê de alguma maneira nos filmes, né, os efeitos dos filmes, agora disponíveis para qualquer um, com a ajuda de rede neural e com machine learning. Conforme vai se popularizando, a necessidade do Pro acaba diminuindo. Tanto que uma startup que tinha... O objetivo era você colocar celebridades nesse universo de realidade aumentada. A 8eye tá mandando metade do seu pessoal embora. Vocês lembram que tinha Second Life? Second Life cometeu um erro gigante, imaginando que no futuro a gente viveria isolado das pessoas. E não é para esse mundo que a gente tá caminhando. Curioso isso. A gente tá caminhando para um mundo de pessoas, sim, conectadas, online, mas não é mais online e offline. É tudo integrado. É você trazer o online pro offline, o offline pro online, misturar essas realidades, algo que hoje a gente tem tecnologia para fazer, ou tá tendo tecnologia para fazer, que numa época de Second Life não tinha. Precisa casar tudo, a necessidade, a tecnologia, a mentalidade, os desejos, aí a coisa vai funcionar. É que nem Bitcoin, um hype danado, todo mundo falando, fazendo análise, vai subir, vai cair, mas eu ainda não vi ninguém fazer uma análise que eu faço, que é uma análise de quanto custa um Bitcoin, quanto deveria custar um Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem um custo de produção, que é o custo de minerar. Quanto você gasta para minerar um Bitcoin? Então, olha só, a gente tem aqui um custo para minerar um Bitcoin de X dinheiros, então, não, o preço justo vai ser X dinheiros mais 10, 20, 30%, sei lá. Aliás, essa é a pergunta que eu faço sempre que alguém vem falar comigo de Bitcoin. Não, Bitcoin vai subir, não sei o que. Eu pergunto, qual o custo para minerar um Bitcoin? Tem o custo de hardware, que é um custo inicial, mas basicamente o custo que você tem para minerar um Bitcoin é a energia elétrica, para manter esse hardware ligado. Enfim, depois a gente podia fazer um bate-papo de Bitcoin, né? Como negociar Bitcoin, comprar, vender, saber se vale a pena minerar ou não, o custo para você minerar, como você aluga Bitcoin, como você negocia Bitcoin com robô. Pensa nisso, de repente aí, aproveitar o final do ano para organizar essas ideias. Se você se interessaria por algo nesse nível de Bitcoin, registra aqui nos comentários para ter uma ideia do interesse. Manda um cutuco lá no Twitter, manda e-mail, que aí eu penso nesse assunto. Outra coisa para falar é sobre as primeiras impressões da galerinha que tá pegando o Google Home Max, que começou a ser vendido
nos Estados Unidos e são só elogios. É uma caixa de som premium, alta qualidade sonora, faz o ajuste automático do som. A caixa está num cantinho. Peraí, deixa eu entender aqui como é que tá a sala. Então vou usar essa configuração. Tô no meio, vou usar essa outra configuração. Peraí, entende o ambiente e se ajusta. Os comentários que eu vi são todos ressaltando a qualidade sonora. Eu tenho umas caixinhas JBL estúdio grandonas, é para estúdio, é nível profissional. E o nível de realismo impressiona. Um copo quebrando realmente parece um copo quebrando. Falo dos filmes porque nos filmes você tem os efeitos sonoros. Numa música, ok, legal, você consegue perceber os instrumentos, é bacana, você degusta de fato a música, mas quando tá rolando um filme, uma série, você se surpreende. Você já deve ter passado por isso. Às vezes você tá ouvindo podcast na rua e aí tem um efeito sonoro e você se assusta, né? Você olha pro lado pensando que tem uma determinada coisa e na verdade não tem. Só que na rua você não precisa ter qualidade sonora, você tem muito ruído. Já em casa tende a ser mais silencioso e impressiona. Eu já tomei susto com estribuchada de cavalo, completamente sem sentido, mas aquele parecia que tava aqui do lado da minha cabeça. Você ainda tem inteligência artificial, você ainda tem o Google Assistente na caixinha, mas a qualidade sonora, que era um medo, a galera tá curtindo. E falando de inteligência artificial, colocaram o Google para encontrar planetas semelhantes à Terra e já achou 2 planetas desconhecidos. O volume de dados é gigantesco, são mais de 4 trilhões de planetas possíveis para serem analisados. Aprendizado de máquina, claro que ajuda. Olha aí o computador tomando a vaga de trabalho dos astrofísicos, sei lá. Mais ou menos, né? O que a inteligência artificial faz é que um astrofísico consiga fazer o trabalho de 10, 20, de 30, sei lá quantos. Então quem vai perder a vaga de trabalho não é o astrofísico pro computador. Quem vai perder a vaga de trabalho é um astrofísico que não sabe mexer no computador, que não sabe lidar com a inteligência artificial, para um outro astrofísico que sabe lidar com a inteligência artificial, que sabe treinar uma máquina para reconhecer os padrões necessários. Falando de atualização, o Inbox agora tem um cartão para cancelamento automático de newsletters, comunicados, de assinaturas. O Google Chrome, como o Safari, agora permite silenciar automaticamente os vídeos com autoplay. O Halid, uma câmera mega bacana, cheia de controles, bem gestual. Quando eu quero fazer uma foto mais caprichada, eu uso o Halid. Tem aquelas fotos de emergência, aí não tem jeito, tá ali no atalho da tela bloqueada, mas por uma foto que eu tenho mais tempo, eu uso o Halid. Faz foto RAW, aí depois eu vou lá no Photoshop, faço as correções. E Coca, tem um tempão que você não fala de Microsoft, o que você pode contar de Microsoft? Pintou uma patente da Microsoft, onde ela mostra um smartphone com tela dobrável. É como se fosse aquelas cadernetinhas, tipo passaporte, né, que abre ao meio. E aí você pode ter as 2 abas, né, as 2 metades só de tela. Você pode usar num formato de tenda. Metade de baixo pode ser meio notebook, pode ser o teclado e de repente ali um trackpad na parte inferior, na parte de cima a tela. Já pensou se o Surface Phone for assim? A Microsoft já teria tentado algo assim na época do iPad 2010 com a reedição do Courrier, mas acabou não indo pra frente. Algo assim tem um apelo que você pode usar no modo smartphone, no modo iPhone no dia a dia, e quando estiver em cima de uma mesa, em momentos especiais, você abre a outra metade e usa como um tablet. Agora, no dia a dia não rola de você abrir as 2 metades. Essa é a principal reclamação da galera que tá usando a Folio. No dia a dia não é prático você abrir a capinha, usar com uma mão só, é muito burocrático. É bom para quem tem um baixo uso de smartphone e quer combinar com carteira, mas para quem usa o smartphone a todo instante, a qualquer hora, não agrada muito. Falando de Apple, a galera do jailbreak tá falando bastante, diversos jailbreaks pintando por aí, inclusive da 11.2.1, jailbreak inclusive do iPhone X. Até por isso vai ver que a Apple parou de assinar o iOS 11.1.2, ou seja, não rola mais o Store, não rola mais o downgrade. A iOS 11 que hoje está em 59% dos dispositivos. Agora, qual é o impacto do fim da neutralidade de rede para a Apple? Hoje qualquer empresa tem presença online, então todo mundo é afetado. No caso da Apple é mais gritante ainda, porque ela tem iTunes, ela tem as músicas, os filmes, tem os aplicativos, tem que esperar para ver quais os planos que as operadoras vão bolar. A princípio seria, continua tudo do jeito que tá, e você quer acessar um videozinho, você vai pagar um mais. Em Portugal, que você não tem neutralidade de rede, você tem grupos, você tem vídeo, a Netflix, a YouTube, como um pacote. Você tem o pacote de música, que é a parte de streaming, né, o Spotify, o Deezer. Tem a parte social, para você acessar Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tem a parte dos mensageiros, o WhatsApp, Skype, Telegram, fazer FaceTime. Só que lá funciona assim, você tem os 10 GB por mês, e aí você quer mais 10 GB para ver vídeo. Você assina esse plano de vídeo. Eu quero meus 10 GB, mas eu quero mais 10 GB para ver vídeo e mais 10 GB para streaming, para música. Talvez seja alguma coisa assim que acabe acontecendo. De alguma maneira, bem entre aspas, a neutralidade de rede, ela já não existe do ponto de vista de Netflix, de YouTube e afins, porque você acaba tendo
que ter uma CDN. Hoje já não rola mais você ter um site num único lugar. Esse teu site ele tem que estar replicado ao redor do mundo. Coca-Tech tem trocentos CDNs. Hoje isso tem um custo acessível. Então é uma maneira de colocar o conteúdo mais perto de quem consome e assim baixando mais rápido. Você não fere a neutralidade porque você não está dando prioridade no pacote, mas é uma maneira de você fazer com que o seu site rode mais rápido. Via neutralidade de rede, isso acaba sendo artificial, porque é a própria operadora que meio que coloca um gargalo e o produtor de conteúdo não é beneficiado. Tô aqui pagando 10 dinheiros a mais para poder acessar vídeos no YouTube, na Netflix, essa grana tá indo pra operadora. Isso não vai pro YouTube. Ah, Coca, isso aí é errado, devia ir pro YouTube. Pois é, você tem os jornais que acabam dando os furos, acabam mandando o jornalista fazer cobertura não sei aonde, e tem equipamento, viagem, e acaba que todo mundo sai replicando aquela informação em conteúdo distribuído no YouTube, distribuído no Facebook, fora do site do jornal que gerou originalmente a notícia. E aí, né? Como é que fica? Tem coisas que tem que ver, né? Tem que esperar pra ver. O Trump proibiu algumas palavras no CDC. Não pode mais dizer, ó, baseado em evidências, baseado em dados científicos. Tem outras palavras proibidas também. Ao invés de baseados em dados científicos, a recomendação é, isso aqui é baseado em evidências científicas, junto com os desejos e padrões da sociedade. E é aquela coisa que parece boa até segunda linha, né? Porque a ciência, ela não pode ser fria, ela não pode ser isolada. Precisa de um quente, de humano, precisa sim desse respaldo da sociedade. A sociedade tem que dizer pra onde ela quer ir. Só que nesse caso, você sabe muito bem o que tá querendo se propor, né? Falando de streaming, rolando uma tretinha ali no Apple Music, no Beats, em relação aos direitos, ao licenciamento. Parece que o vilão da história é a CD Baby, uma empresa que disponibiliza o conteúdo pra Apple. Ela que estaria fazendo a bagunça, mas os músicos estão batendo na Apple. Ó, como é que o álbum tá lá no Apple Music e eu não mandei colocar lá. Tá lá no Apple Music e eu não tô ganhando nada. Parece que é a CD Baby que fez a confusão. Se você tava querendo uns AirPods pro Natal, acho que não vai rolar na loja da Apple só para início de janeiro, em diversos países, não só no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido. Era para ser o primeiro Natal com AirPods, né? Ano passado não dava para você comprar. Ele chegou no dia 13 de dezembro e agora de novo também não dá para você comprar. Tá rolando também muita curiosidade em relação ao iPhone X. Tem analista dizendo que não vai vender tanto quanto se imagina. Vai quebrar recorde. Ano passado vendeu 78 milhões de unidades. Esse ano, nesse trimestre, seriam 79 milhões. Essa é a previsão. Mas vamos combinar aqui que se for ali os 79, tá mantendo a média. Não é um super ciclo, não foi um grande boom. Seu Phil Schiller deu uma entrevista falando dos bugs que aconteceram recentemente na Apple, com o iOS, com o Mac. E ele disse, foi só uma semana ruim. E pior que eu acho que foi uma semana ruim. Foi uma coincidência. Claro que a Apple tende a soltar atualizações pro iOS e pro Mac próximas. Aumenta o risco de colisão. Mas bem poderia ter acontecido a falha, sei lá, em novembro e a outra em fevereiro. Mas ainda assim, são falhas e precisam ser corrigidas. Mais importante do que não ter falhas, porque é impossível não ter falhas, sempre vai ter falhas, é a maneira como se lida com a falha e evita-se a reincidência. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. O iTunes era para chegar até o final do ano na Windows Store e não vai rolar. O iMac Pro tem aquele chip T2 que faz vezes do Secure Enclave, que vai cuidar da parte de segurança, criptografia e afins do iMac Pro. Às vezes vai precisar de restauração, vai precisar de DFU, ele pode ficar meio bobão, às vezes num processo de atualização falta luz, coisa que não acontece, por exemplo, com o iPhone, né, que tem bateria. Isso vai gerar uma complicação danada, porque você vai ter que conectar um Mac via cabo em algum dispositivo que tenha internet, ou então fazer a restauração por esse outro dispositivo. Aliás, a Apple tá vendendo agora o seu próprio cabo Thunderbolt 3 de 80 centímetros. A Satec também lançou um hubzinho. Eu gosto muito de coisas C-Clamp. C-Clamp é um formato de C que serve tipo para você colocar debaixo da mesa. No caso, esse hubzinho é para você colocar na parte de baixo do iMac. Eu, por exemplo, agora tô usando, demorei para usar, mas falei, né, comprei lá no Paraguai, da Anker, um recarregador com 6 portas, cada uma delas até 2.4 amperes, ou seja, garante carga rápida. Não chega a ser aquela carga rápida, super rápida, né, o Fast Charge, que exige no caso do iPhone e também do iPad Pro, o cabo USB-C Lightning. Você precisa ter o recarregador, esse que vem com o MacBook Pro e MacBook também, né, os MacBooks com USB-C, ou seja, é 27 watts, 65 e 81, se eu não me engano. Qualquer um dos três fazem recarga rápida nos iPhones de 8 para cima, né, 8 Plus e 10, e também nos iPad Pros, que é dar aquele boostzinho. Esse cabo é uma boa para quem já tem um recarregador, ou então para quem usa muito o iPad Pro, uma mão na roda. Mas esse recarregador de 6 portas que eu uso, eu não deixo ele em cima da mesa. Eu consegui um C-Clamp, um clip, não, é um C, e assim eu coloco debaixo da mesa. Depois eu vou colocar uma foto lá no Instagram, fica simpático. As iniciativas da Apple em TV continuam a toda. Contratou a Michelle Lee, que é uma veterana de séries, fechou um acordo
acordo com o Ronald Moore, que é responsável só pelo Battlestar Galactica. Ele vai fazer uma série, um drama espacial pra Apple. Ainda não decolou, essa iniciativa da Apple ainda não decolou. Quero só ver quando vai decolar. Se você acha que é só o Brasil que aumenta imposto, não é só o Brasil. A Índia também tá querendo aumentar o imposto sobre importação para favorecer o desenvolvimento local. Foxconn tá querendo usar uma inteligência artificial para identificar as placas lógicas com defeito. Geralmente uma inteligência artificial para fazer esse tipo de detecção são milhares de imagens necessárias, e a empresa que tá levando essa empreitada junto com a Foxconn conseguiu fazer isso com só 5 imagens, bem apropriado para uma linha de produção. E Coca, a gente vai voltar a ter internet via rede elétrica? Provavelmente não. Hoje em dia tá muito barato de você usar fibra ótica. O futuro é da fibra ótica, ponto. Entretanto, porém, todavia, você tem áreas bem remotas que até chegar a fibra ótica lá, você pode usar na rede elétrica, mas tende a não se tornar um padrão. Outra coisa também é que aquela sugestão para baixar, reduzir os impostos em cima dos jogos avançou, virou um projeto de lei, saiu do portal E-Cidadania e o senador Teomário Mota, relator, achou válido e transformou em projeto de lei. E por último, registrar que o seu Oz ganhou um iPhone 10 do Timóteo. O Oz disse: pô, ainda não tive tempo de comprar um iPhone 10, minha esposa tem um, mas eu ainda não peguei um pra mim. Timóteo mandou um pra ele e o Oz disse que sente falta do Touch ID. Gostaria de ter um Touch ID na traseira, porque o Face ID falha, ele precisa digitar a senha com frequência e torna o Apple Pay mais lento. E isso aí é mega verdade. Pra quem tá acostumado com o Touch ID, o uso inicial, o uso zero do Face ID, ele é lento. Face ID é bom quando você já tá olhando pro aparelho, você já tá usando o aparelho. Pra quem tá tirando ele do bolso, né, ligando, realmente tem um lagzinho, é um bom ponto. E assim, quase em ritmo de Natal, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.